Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Libélula no Âmbar, o segundo livro da série de Outlander. Bom, já começando que ele já começa de uma forma bem diferente do primeiro e bem diferente até de como o primeiro livro terminou. Aqui a gente vai ter alguns pontos de vista diferentes. A gente não tem só mais o ponto de vista da Clary. A gente não tem mais só a Clary narrando. A gente tem também um outro personagem que vai ser inserido. E, bom, infelizmente eu não vou ter, justamente por essa diferença, eu não vou ter como não se falar desse livro sem citar pelo menos um ou dois spoilers. Então, se você não leu ainda ou não assistiu pelo menos a primeira temporada de Outlander, não assista esse vídeo. Bom, Outlander, esse livro vai começar com a Clary voltando para a Escócia, voltando para Inverness, 20 anos depois da ida dela, onde tudo aconteceu, onde ela atravessou o Círculo de Pedras. Então aqui a gente já sabe que ela voltou pro mundo, né, dela, que ela atravessou novamente e que ela teve uma filha. Ela tá na Escócia com a filha dela. E ela tá entrando em contato com o filhinho do reverendo que a gente conheceu lá no primeiro livro, onde o Frank acabou fazendo uma amizade para descobrir sobre o antepassado dele. Ela entra em contato com ele porque o reverendo morreu e aí eles vão lá prestar as condolências. E aí ela já aproveita para falar, olha, você pode fazer uma pesquisa para mim? Porque o menino também é historiador e tal. E ela quer saber exatamente o que aconteceu no final da guerra de Culloden, no final da batalha de Culloden, que era a fatídica batalha onde, historicamente, a Escócia perderia para a Inglaterra e seria basicamente o fim dos clãs escoceses. Então, ela quer saber se alguém que ela conhecia sobreviveu, o que aconteceu, se ela conseguiu mudar o curso da história realmente. E, enfim, é isso. Só que aí a gente acaba ficando meio que sem entender, né? Quem é essa filha? Por que ela voltou? O que tá acontecendo, pelo amor de Deus? E a gente vai começar a descobrir isso quando ela finalmente conta pra filha dela toda essa história do passado, onde ela finalmente revela todo o segredo e também revela que o pai da menina, na verdade, é nada mais nada menos do que Jamie Fraser, um cara de 200 anos atrás. E aí, quando ela começa a contar isso, a gente volta no tempo de novo, a gente volta pra 1700 e... deixa eu ver, eu não vou conseguir achar a parte agora, acho eu. Cadê? Mas ela volta pra 1740 e... 1745, se eu não me engano. Ou 47. Acho que 1747. Enfim, ela volta pra esse tempo. A gente volta, né, pra esse tempo. E aí a gente vai acompanhando realmente o que aconteceu depois que eles saíram lá da prisão de Wandsworth, eu acho que era esse o nome. Depois que aconteceu tudo aquilo com o Jamie, e ele tá se recuperando, e eles decidem ir pra França pra encontrar com o príncipe Charles, que é o suposto herdeiro do trono escocês, que está tentando reaver este trono justamente. E a intenção deles é armar contra o príncipe, né, e fazer com que essa ideia dele, esse desejo dele não acabe se concretizando. Então eles vão para a França. E aí, logo quando chegam, já chegam com alguns problemas, porque o Jamie é recebido pelo tio dele, que é um comerciante muito conceituado de bebidas lá na França. E só que eles chegam e eles estão negociando que o Jamie vai começar a tomar conta dos negócios lá da França, enquanto o tio vai fazer uma viagem
de negócios também, mas, enfim, quem vai tomar conta lá de todo o comércio francês de bebidas vai ser o Jamie. E nesse momento eles estão no cais, fazendo lá todas as negociações, quando a Clary, ela vê um navio desembarcando com pessoas muito doentes, e aí ela vai averiguar o que é a Clary como uma boa curandeira e também gosta de se meter nos assuntos dos outros. Ela... Brincadeira, gente, ela gosta de ajudar. Enfim, ela vai averiguar o que é, e aí ela acaba declarando para céu e o mundo que o homem está com varíola. Ou seja, todo o navio está infestado de varíola também. E isso é muito problemático para o dono do navio, para toda a tripulação, porque isso contamina todo a mercadoria que estava ali no navio. Então, se alguém é descoberto com varíola e é descoberto de onde é essa pessoa, de qual tripulação ela é e tudo mais, o navio do dono, do capitão é queimado e as pessoas são atiradas no mar, os doentes, né, são atirados no mar para morrerem afogados, enfim, é uma coisa absurda, horrorosa. E aí ela já arruma encrenca com um conde, né, que tava fazendo todo o comércio da mercadoria que tinha nesse navio, então ele acabou perdendo muito dinheiro por conta da Clary, e ele é basicamente um dos concorrentes do Jamie, que eles não sabiam disso na hora, mas enfim. Então, assim, logo quando eles já chegam com algumas inimizades. Clássico, né? Mas falando então do que vai ser esse livro. A gente tem esse pequeno comecinho da Clary e da Brianna, que é a filha dela, na Escócia, de 1965, descobrindo tudo o que aconteceu, investigando o passado, e a Clary realmente contando tudo pra Brianna. E aí depois a gente volta pra 1746, 47, pra descobrir realmente o que aconteceu, o que se deu depois que eles saíram da prisão e depois que ela resgatou o Jamie. Então eles vão pra França, entram sim em contato com o príncipe Charles, começam a andar na corte francesa, começam a ter encontros com o rei da França, com muitas pessoas ali do meio que são realmente muito importantes. Então, tudo isso ajuda eles a descobrirem o que está acontecendo, a sondar realmente se o príncipe Charles tem o poder e o apoio de bastante gente para realmente ir para a Escócia clamar pelo trono. Então, uma boa parte desse livro é realmente eles na corte francesa, tentando investigar e avaliando fofocas e interceptando cartas para tentar desvendar realmente o que pode acontecer, se essa guerra realmente pode vingar ou não. E claro, fazer com que ela não vingue. A gente vai ter muitos personagens novos, inclusive um que é o meu preferido. O personagem meu preferido é o Fergus, que é um garotinho de 10 anos que foi salvo pelo Jamie. E, enfim, ele vê o Jamie como um deus grego. E é Deus na terra, Deus no céu e Jamie na terra pra ele. E ele é muito, 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 muito fofo. E ele tem todo esse senso de dever com o Jamie e com a Clary. Então, se alguma coisa acontece com eles, ele fica extremamente... Ele se sente extremamente culpado. É muito, muito, muito bonitinha a relação que vai se criando entre eles. E a gente também tem muito... Junto com essa gama de personagens novos, a gente tem muitos problemas acontecendo pro Jamie e pra Clary. Muitos problemas que envolvem toda a corte francesa e todo esse pessoal que tá rondando ali. Mas o que eu achei assim de diferente entre esse livro e o primeiro? Nesse livro, justamente por eles estarem lá na corte, então tem muitos jantares, muitas festas, muitos não sei o que. E pra mim isso pareceu deixar a história um pouco mais lenta, porque o povo naquela época não tinha absolutamente nada pra fazer.
E enquanto a Clary ainda não tinha realmente se estabelecido ali, achado um lugar onde ela poderia ser um pouco mais dela, né? Ela simplesmente ficava lá na casa e, sei lá, mandando os empregados e visitando as amigas francesas, entendeu? Então não tinha muita coisa o que fazer. Até que ela finalmente conseguiu um emprego de voluntária lá no hospital da França. Então as coisas começaram a ficar mais movimentadas, porque a gente via um pouco também do trabalho dela, tinha mais coisas acontecendo nesse meio tempo. E essa parte do hospital, gente, é, assim, perfeita, porque quem já conhece Outlander sabe que a Diana, ela coloca muitos fatos históricos reais na história dela. Então, aqui a gente tem toda a dificuldade de ser médico naquela época, toda a dificuldade de fazer uma cirurgia, de fazer um tratamento adequado, de dar um tratamento adequado para uma pessoa. Aqui a gente tem pessoas fazendo cirurgia sem anestesia, sabe? Pessoas amputando perna e braço, acordada e berrando de dor. A gente tem uma, assim, que foi... Além da anestesia, que a gente já sabe que realmente naquela época não tinha muito o que fazer, né? Mas uma coisa muito interessante que foi pra mim foi... a Clary acabou atendendo uma paciente que tinha diabetes. E naquela época, né, gente, a diabetes da mulher já estava, assim, levando ela à fase terminal. Uma coisa que hoje em dia a gente sabe que é super possível ter um controle, é super possível viver com uma doença dessas. Inclusive, eu trabalho com isso, né, sou nutricionista. Então, ela avaliou a urina da mulher, ela avaliou todos os sintomas, ela sabia o que a mulher tinha, só que ela não podia dar um diagnóstico daquele, porque naquela época ninguém sabia o que era diabetes, e não tinha tratamento. A mulher simplesmente ia morrer. E ela fala isso claramente, sabe? Infelizmente não tem muito o que fazer, porque com certeza daqui a alguns dias ela vai estar morta. Então, assim, para uma doença que hoje é tão conhecida, é tão falada, tem tanto... tem formas de evitar, tem formas de tratar. E naquela época as pessoas morriam por isso. E em quantas outras doenças as pessoas não morriam porque não tinham tratamento? É muito, muito, muito interessante a gente conhecer essa parte e só faz a gente valorizar ainda mais a ciência. E outro ponto bastante importante que a gente tem aqui é esse desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento do relacionamento da Clary e do Jamie. Eu acho muito interessante como a autora, ela não poupa detalhes, ela não poupa... ela joga mesmo na nossa cara que o Jamie é perfeito, o Jamie é maravilhoso, o Jamie é o marido que a gente gostaria de ter, mas o Jamie, apesar de tudo, continua sendo um homem do século XVIII. Então ele continua tendo falas preconceituosas, ele continua tendo pensamentos e atitudes muito machistas, onde muitas vezes isso pode incomodar um pouco nós que vivemos em uma outra época, que temos um outro conceito sobre tudo. Mas também é muito interessante como a autora usa desse fato histórico, né? Mas ela também automaticamente ela usa a Clary como o balanço ali da relação, sabe? Ao mesmo tempo em que ele tem falas muito machistas, ele tem atitudes muito machistas, tem a Clary, que é uma mulher extremamente forte e decidida, que fala, querido, você está fazendo errado. Então, e é muito importante também o quanto o Jamie acaba evoluindo junto com ela nesse quesito pessoa, né, gente? Porque não é nem questão de relacionamento, é questão de você olhar para o ser humano de uma forma diferente. Então, ele acaba evoluindo muito com ela também nessa questão. Ele acaba entendendo que certas coisas que foram ensinadas a ele não é certo. Então, é muito, muito, muito legal essa construção do casal de diferentes épocas
né? Onde um vai ensinando ao outro o que é certo e o que é errado no relacionamento. Isso é muito, muito bom pra mim. Gente, tirando tudo isso, o que nós temos? Nós temos também, novamente, gatilhos para violência, abuso. A autora, novamente, não poupa detalhes em absolutamente nada. Muitas coisas acontecem com o Jamie e com a Clary. Conforme a história vai se passando, a gente vai chegando perto do final, a coisa vai ficando mais tensa, toda aquela lentidão que eu senti no meio, ela foi se esvaindo capítulo por capítulo, porque a gente começa a ficar mais angustiado em saber se eles vão conseguir realmente impedir essa batalha de Culloden, impedir a guerra da Escócia contra a Inglaterra e realmente entender o que aconteceu, o que levou a Clary a atravessar as pedras de novo e voltar para o mundo real dela, né? E, enfim, essa parte em si é só choro, gente. Só choro, porque foi muito bonito e muito angustiante ao mesmo tempo. Esse livro, ele é assim, ele começa angustiante porque você tenta entender o que tá acontecendo. Aí você acalma porque você volta pro seu habitat que você tá acostumado, que é a Clary e o Jamie no século XVIII. E aí você vai acompanhando a vida deles e a rotina deles, e você vai se envolvendo com isso. E aí o cerco vai se fechando e você vai ficando angustiado. Então assim, pra Libélula no Âmbar, simplesmente por essa parte mais lenta que eu acabei sentindo, eu dei 4,5 estrelas. Mas, assim, gente, é um livro essencial, é uma história essencial, é uma série essencial que eu acho que, não vou dizer todos deveriam ler, porque eu sei, justamente por esses assuntos mais pesados que a história acaba tocando, o livro pode não ser para todo mundo, muitas pessoas acabam ficando incomodadas, é difícil para algumas pessoas ler sobre isso, mas é essencial. Para quem consegue, é essencial. Então, se permita conhecer Outlander. Se você gostou do primeiro, compre o segundo. Inclusive, compre com o meu link, que eu vou deixar aqui embaixo. Agora eu tenho um link de afiliados na Amazon. Então, vocês podem comprar qualquer coisa com esse link. Inclusive, A Libélula no Âmbar e todos os outros livros de Outlander. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu sempre fico com muita dificuldade de falar sobre Outlander, porque com essa história eu só consigo sentir, sabe? E é muito, muito, muito surreal o quanto ele me faz sentir. Então, leiam, deem essa chance para Outlander. É um livro grande, o terceiro é maior ainda, mas não se prendam ao número de páginas, a tamanho, simplesmente vão pela história. E se deixem levar pela história, isso é o mais importante que vocês têm que fazer. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, que talvez será sobre Arrow. Então, é isso. Não deixem de curtir, seguir o canal. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.